E muito bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Lá você entra no site, clica e você consegue nos ouvir ao vivo. E a cores lá no YouTube, que esse vídeo estará no YouTube hoje à tarde. Aliás, galera, vai lá no canal Tainan Franco, ativa o sininho, se inscreva no canal pra gente fortalecer o movimento e eu continuar fazendo esses conteúdos maravilhosos com você, porque eu só tenho convidados maravilhosos aqui nesta rádio. Hoje eu estou com a Carla Zagotti aqui nos estúdios e a gente vai falar sobre veganismo, sobre o evento, a edição de Natal do evento Comer o Quê, né? Come o quê? Come o quê? Come o quê, gente? O que se come? Pergunta. É uma pergunta. Ela está aqui com a gente hoje nos estúdios, vai contar pra gente um pouquinho dela, da história dela e também o que levou, né, a esse evento. Porque fazer um evento como esse tem que ter propósitos na vida, Exatamente. Né? Bem-vinda. Bom, primeiro agradeço o convite, Tainan, fiquei, né, super feliz assim de você me receber, né? E como você falou, realmente eu tenho um propósito com esse evento, né? Que é a divulgação do veganismo, do vegetarianismo também, né? Para que as pessoas conheçam e vejam que não é uma coisa difícil, que é uma coisa que elas podem colocar no dia a dia delas. Assim, a feira, o evento, né? Ele, além dessa parte de comida, porque o festival leva esse nome, né? Come o quê? Ah, vegano come o quê? Come alface. Porque tem essa, né? Eu já trouxe esse debate do veganismo aqui, e aí tem essa piadinha que é comedor de alface. Exatamente. E existe um mundo de alimentos e nutrientes aí, né? Exatamente. E não só a comida, porque o veganismo ele não se restringe só à comida, né? É para toda a sua vida. Então, cosméticos, o que você veste também, né? E tudo isso impacta, né? É de pensar o consumo, né? Eu sempre brinco Exatamente. que o veganismo ele não é o que se põe à mesa, ele é um ato político acima de tudo, porque ele discute todas as cadeias aí de mão de obra, de trabalho, de tudo, né? O veganismo ele é muito maior do que um prato de comida sem carne, sem leite, sem ovo, né? Em primeiro lugar, por compaixão mesmo aos animais. Sim. E também a gente pensa também na questão de trabalho escravo, né, de humanos, né? Sim. Então tudo isso impacta e no meio ambiente e por consequência na nossa saúde também, né? A gente está vendo aí o que tem acontecido com o Brasil, né? É claro, é que a gente tem mais acesso às notícias que acontecem aqui no Brasil, as queimadas para se vire pasto, enfim. Tudo bem aí? Pequeno acidente aqui nos estúdios, o programa ao vivo é assim. Rafael atropelou aqui uma série de móveis, tá tudo bem, continuamos. Então a gente fica atento às coisas que acontecem no Brasil. A gente teve muito tempo mão de obra escrava aqui no Brasil, sim, né? Trabalhadores escravizados até hoje, né? Até hoje, exatamente. Então a gente tem que discutir também a forma do capitalismo, né? Como o capitalismo se dá e a quem ele serve, né? Que não é a população, né? Quando começou a sua história com essas pautas? Porque assim, a gente estava conversando nos bastidores e você teve também momentos de transição na sua vida. Sim, eu falei que o que me impede de virar vegana hoje, eu que já sou vegetariana, é o ovo e é o queijo, né? Sim. São dois elementos ali no meu dia a dia que no dia a dia, muito presentes, né? E é uma coisa que eu preciso fazer essa transiçãozinha. Então, como foi pra você, cara? Então, assim como você, eu também tive um pouco dessa dificuldade nessa transição. Mas eu me tornei ovo-lacto-vegetariana em 2014, né? Por conta da minha filha, né? Também, né? Mas a minha filha tinha 16 anos e aí ela chegou um belo dia, era até um carnaval, era terça-feira de carnaval, aí na quarta-feira de cinzas ela falou assim: mãe, a partir de hoje eu não como mais carne. Eu falei, nossa, e agora? E ela não tinha isso dentro de casa, ela não era uma conversa assim? Era uma conversa que a gente já tinha, mas eu falava assim, eu não consigo ser vegetariana porque eu tinha um apego ainda à carne, né? Mas era uma conversa que a gente já tinha já há mais de um ano dentro de casa, né? E aí até testava algumas receitas vegetarianas, não davam muito certo no começo, né? E aí quando ela tomou essa decisão, que ela foi a primeira em casa, então eu falei assim, vou pesquisar, né, receitas tal, para fazer para ela, né? Não me opus, né? Eu achei legal, e era uma coisa que eu também queria, só que eu achava que eu não conseguia.
Que legal, sua filha trouxe isso pra você, Exatamente, né? Muito legal. e muito novinha, né? E aí eu comecei a pesquisar receitas, e quando você começa a entrar nesse mundo, é um mundo muito vasto, é o que eu falei pra você, não se restringe só ao que você coloca no prato, né? Esse talvez para muitas pessoas seja o primeiro passo. E aí, pesquisando receitas, eu fui me deparando com alguns vídeos que falavam sobre vegetarianismo e veganismo, e alguns vídeos e documentários muito fortes que eu nem tinha coragem de assistir. Documentários que falavam sobre o veganismo, né, especialmente. Que fala do abate de animais, muito sobre abate, Sim, o teste em animais, exatamente. né? Aquilo lá é impactante. E aí eu falei assim, nossa, o que eu tô fazendo? Comendo carne ainda. E aí, alguns meses depois, minha filha se tornou vegetariana em fevereiro. Quando foi em junho, próximo do meu aniversário, eu fiz uma dieta detox, digamos assim, e eu eliminei carne, enfim, durante uma semana. E aí, o meu corpo parece que não aceitava mais. Quando eu voltei dessa dieta detox, né? Meu corpo não aceitava mais, e eu já tinha aquilo na minha consciência, né? Nossa, tem o sofrimento dos animais. Então, o que pesa mais? O meu paladar ou o sofrimento deles, né? Porque nosso paladar também é treinado, a gente vicia nosso paladar em muitas coisas, né? E é a questão principalmente do queijo, né? Nosso paladar, ele é bem viciado, né? A minha amiga que é vegana, ela falou que tem uma enzima dentro do leite, do queijo, que é o que vicia, né? Isso é o mais difícil, assim, porque ela também teve dificuldade na transição, justamente com o queijo, né? Eu acho que é a dificuldade de muitos, né? E aí eu pesei isso na balança e falei, não, também vou me tornar vegetariana, né? E aí, pesquisando cada vez mais, vi também o impacto do leite e do ovo. Sim, que é uma indústria tão ruim quanto a carne, né? Muito cruel, talvez seja até mais cruel, porque a vaca, por exemplo, eles tiram o bezerro, ela para lactar, né, para ter o leite, ela precisa engravidar. E isso já é você tira uma coisa horrível dali, né? E aí quando o bezerrinho nasce, você tira ele no primeiro dia e ela chora por dias por causa do bebê. O bebezinho também, e muitas vezes, se é macho, vai para a indústria de vitela, de carne de vitela. Baby beef, né? O famoso baby beef. Aquela carne de vitela que é branquinha, macia, enfim. Porque, é um bebezinho. Porque ele passa por um processo também. Para ficar branquinha aquela carne, ele fica preso num galpão sem tomar sol e sem poder se movimentar para não criar músculo. Baiazinha, né? Exatamente, então é muito cruel. Eu comecei a ver isso, eu falei, não, eu preciso parar também. Só que eu ainda não conseguia. E aí o que eu falei para você, para mim a transição para o veganismo durou assim uns 2 anos, porque eu tentava ficar sem o queijo, o leite eu já tinha parado, mas eu tentava ficar sem o queijo, aí eu tinha uma recaída. É uma pizza, né? Tipo alguma coisa. Um queijinho assim que você vai num lugar e tem alguma coisa com queijo. E aí aquilo me deixava assim muito em crise. Ficava com a consciência muito pesada. Aí eu cheguei 2 anos, né, dessa transição, e vai e volta, e vai e volta. Eu decidi realmente que era a hora de parar e experimentar outras coisas, né? Na verdade foi um desapego. É um desapego mesmo que você tem que ter do queijo, né? Mas é como eu falei pra você, cada um tem o seu momento, né? Então, pra mim foi nesse período. Nesse período também eu fui estudar nutrição. Eu sou formada em técnica em nutrição porque eu queria entender um pouco mais dos alimentos, do que eles faziam no nosso corpo, né? E até na escola você aprende que assim, queijo e carne, cálcio vem do leite. Sim, é a única fonte, né? A única fonte de proteína é a carne. E aí eu fiz várias pesquisas e vi que hoje em dia, né, tem muitas pesquisas sérias, científicas, né? Falando que realmente você não precisa do leite para obter o cálcio, muito pelo contrário, né? Então tem outras fontes, a proteína, você não precisa da proteína animal, tem as proteínas vegetais, né? Então eu fui estudando cada vez mais isso e assim, se tornou a minha vida. O seu dia a dia. O meu dia a dia. E nessa quinta-feira a pergunta é, come o que, minha gente? O que se come e come o que? Come o que é o festival que vai rolar este final de semana, lá no Clube São João. Eu tô aqui com a Carla, que é uma das
idealizadoras e organizadoras do evento. A gente estava falando aqui sobre a história dela e o contato dela com esse propósito, né? Como eu disse, para fazer um festival desse, você tem que estar realmente engajada. Sim. Não dá para ser pura e simplesmente um nicho de mercado. E se tornou, né? O veganismo se tornou um nicho de mercado, sim, né? Exatamente. O capitalismo já cortou a pauta. A gente tá já tomou para ele. Já. Sobre os nossos hábitos alimentares, né? E ela que fez, né? Técnica em nutrição. Estava comentando aqui com ela que também o alimentar é um ato social, né? Quando alguém da família vira vegetariano ou vegano, ela rompe esse pacto social da família, né? Sim. E a gente tem muita gente, não a gente, né, todo mundo, mas muita gente tem a memória afetiva do quando tinha carne em casa é porque vencemos na vida, porque deu certo. Carne também era um sinônimo de sucesso. Agora vale mais que barras de ouro. Vamos combinar que carne vale mais que barras de ouro, que vale mais que dinheiro. Mas tem esse contexto sociocultural também envolvendo a nossa alimentação, né? E pensando na alimentação. Sim. Como foi pra você? Teve rompimento da família? Porque na sua casa você e sua filha, ok, né? A gente tem uma cozinha limpa. E agora a família, churrasco de final de semana, como foi isso? Então, como eu falei pra você, como eu venho também de uma família muito humilde, quando meu pai conseguia levar a carne, ou frango pra casa, já era uma vitória, né? De ter a carne na mesa, né? Então, a carne sempre foi muito comemorada, mas eu acho que é muito cultural e, sim, né, do nosso, assim, no Brasil todo, né? E não só do Brasil, né, do mundo. Então, a questão do churrasco é uma comemoração assim de abundância. Sim. Então, todo final de semana tinha churrasco na casa da minha irmã, com dos meus pais, enfim. É uma festa ali em volta da carne, comemorando essa abundância. É tão primitivo isso, né? É muito. E quando eu enxerguei isso, falei, não, gente, não tá certo isso, né? Comemorar em cima de um sofrimento de um animal, né? E, assim, eu ia a churrascos, só que aí as pessoas já começaram a me zoar, né? Comedora de alface. Exatamente. Eu e minhas filhas, a minha outra filha também se tornou vegetariana, e aí eu tinha essa questão. E a família meio que não estava entendendo muito bem, assim, sabe? Porque acham que é um momento, que vai passar, que é uma moda. Meu pai chegou a falar isso pra mim. Isso aí é uma moda, vai passar. Né? É só um momento. Aí a hora que ele viu que não era, ele começou a falar assim, não, mas você tá indo para outro, a família tá indo para um lado, você tá indo para outro, totalmente contrário, como assim? Né? Ele ficou bravo comigo, né? Eu tentei conversar, mas ele ficou muito indignado de eu não comer carne mais. Porque tirar o mérito dessa vitória dele de trazer. Exatamente, a gente teve momentos assim, sabe, que, nossa, ele não estava entendendo, ele ficou muito chateado, eu fiquei chateada, aí teve o nosso... Nem foi o primeiro Natal vegetariano, foi o nosso segundo Natal vegetariano. Eu convidei a família para ir em casa fazer uma ceia vegana, porque minhas filhas, elas não queriam mais compactuar com a carne na mesa, comemoração. Como assim? Comemoração do Natal, Jesus Cristo com bicho morto. Sim. Elas não queriam isso. E aí eu convidei, né, meus pais, minha irmã, para ir em casa. Aí meu pai falou assim, não, na sua casa eu não vou, porque lá não tem carne. Nossa, isso pra mim foi um choque. Porque eu falei assim, como assim? Você prefere a carne do que eu? Eu me senti assim, né? E aí, conversando com pessoas assim que já são vegetarianas há muito tempo, falou assim, não, vai ter o tempo dele. Então... Assim, não, porque é uma afronta, né? O que você faz mas eu fiquei muito mal, eu fiquei muito mal. Aí essa pessoa falou assim pra mim, não, então se ele não quer ir na sua casa, tudo bem. Né? Vai para casa dele e leva o seu prato, né? E assim, não briga com a família, né? Porque minha vontade era de ficar sozinha em casa. Porque o vegano tem essa fama dessa militância que é quase excludente. É a fama, não tô falando que é, né? De não, tem churrasco de família, eu não vou porque eu não compactuo. Eu acho que entender esses limites também, você consegue conversar com essas pessoas, como você, né? De conseguir conversar com seu pai, de levar e de repente dele provar um prato, porque não tem nada demais, né? Os pratos são deliciosos. E ele não
até hoje ele não fica uma refeição sem a carne, né? Mas hoje em dia aí passou isso, eu fui até a casa dele, levei meu prato, comemorando o Natal. Ele provou ou não? Chegou a provar? Ele provava, mas ele falava que não gostava. E aí, no ano novo, acho que foi ano passado, ano retrasado, não me lembro, ele foi almoçar em casa. Ele falou assim, nossa, mas a sua comida agora tá muito gostosa. Ele falou, nunca pensei que eu ia comer alguma comida que não tivesse carne. Então, hoje em dia eles vão em casa, eles almoçam, ou jantam, eles comem a minha comida e hoje em dia ele acha delicioso. Talvez eu tenha me aprimorado mais também. Porque também a gente é muito viciado em sódio, né? Em temperos industrializados, Sim, né? E isso tem queima esse muito o nosso paladar não, também, totalmente, né? Então quando meu pai vai em casa eu já faço um doce mais doce e um prato salgado um pouquinho mais salgado, porque eu sei que ele tem esse paladar gustativo. Exatamente. Então agora ficou tudo bem. Até minhas tias foram em casa no almoço e falaram assim, nossa, eu não sabia que eu gostava de comida vegetariana. É que as pessoas comem comida vegetariana e vegana no dia a dia, mas acompanhada de uma carne, né? É sempre acompanhada de uma carne, mas a comida tá ali no dia a dia, né? Eles acham que essa ausência aí da carne, tipo, tá faltando alguma coisa, né? Sim. Então quando a gente tá nessa transição, a gente sempre procura colocar algo semelhante que lembre o gosto, né? Hoje em dia tem esses hambúrgueres de segunda geração que já imitam mais o sabor da carne. Eu acho ótimo assim para transição, né? Mas depois de um tempo você não liga mais para essa falta, né? Na verdade você vai colocar os nutrientes ali. Você não substitui o sabor da carne, você substitui o nutriente da carne, né? Exatamente. É uma coisa que eu percebo muito. Muita gente vai buscar, ai nossa, esse hambúrguer tem gosto de carne. Eu não quero coisas com gosto de carne. Eu também sabe, assim, tem esse momento assim, né? De, ai, olha, hambúrguer de soja sabor churrasco. Não precisa ser sabor churrasco. Não precisa saber, mas eu acho que para a transição das pessoas, eu acho que é uma coisa válida. Né? Depois de um certo momento, você não vai querer nem que tenha aparência de carne, né? As coisas que têm aparência de carne, assim, me incomodam um pouco, né? Falar, nossa, que estranho, eu acho estranho. Sim. Agora tem, você falou desses hambúrgueres aí segunda geração, agora tem para vender no mercado. A comida vegana, ela leva uma fama de ser cara também, né? Então eu sempre convivi com esse empecilho de ser muito mais caro, de não ser prático, de, nossa, para você fazer seu leite de amêndoas, você vai ter que gastar R$200 em amêndoas, né? Para pegar um meio litro do leite de amêndoa que vai dar para fazer um cupcake, sei lá. Só dando um exemplo bem tosco aqui. Mas eu comecei a seguir no Instagram que chama, acho que Perifa Vegana. E é muito legal porque... tem um vegano periférico também. E aí é muito legal porque você fala, gente, a comida tá aqui o tempo todo, né? A refeição tá aqui o tempo todo. Sim. E desmistificar que é caro é muito importante, né? Nossa, eu enfatizo bastante isso, a questão da pessoa falar, veganismo é caro. É claro, se você for comprar um produto industrializado, mesmo que não seja vegano, que seja de carne, ele é mais caro um produto industrializado, a não ser que seja feito em alta escala, né, como hambúrgueres da Sadia. Sim. Mas as pessoas, é o que eu falei, as pessoas querem trocar aquela carne, aquela proteína animal por uma coisa semelhante. E aí acaba gastando mais, sendo que todos esses produtos, para suprir nossas necessidades, que são maravilhosos, a gente encontra na feira. Sim. Né? Então, assim, 1 quilo de feijão, ele não é mais caro que... Agora viu? Subiu quanto você falou, Rafa, hoje? 60%. 60% subiu o feijão. Feijão, tá bom, vamos trocar por outra coisa. Não, ele viu hoje, notícia, ele ama feijão, ele falou, feijão subiu 60 e tantos por cento. Eu falei, tem que tirar da Mesmo assim é mais barato que a carne. Bem mais barato. Mas se você comprar uma lentilha, uma ervilha, essas proteínas vegetais, elas são bem mais baratas que a carne. E nas folhas também, couve é super proteico, né? Mas a proteína que a gente precisa, a gente encontra nas leguminosas mesmo, né? Feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, soja, né?
Então você encontra, e nas folhas verdes escuras você encontra ferro também, né? E hoje o papo é com a Carla, uma das idealizadoras e organizadoras do festival Come o Quê? Gente, eu tava olhando aqui, tem a página no Facebook do festival, edição de Natal, tá? Então você vai lá, Festival Come o Quê? Que vai acontecer dia 8 de dezembro, é um especial de Natal que vai reunir yoga, meditação, tai chi, gastronomia, cosméticos, produtos sustentáveis e também muito bate-papo, né? A gente está aqui conversando e falando de indústria, falando né, de experiências aí nesses questionamentos sobre o nosso consumo, né? Consumo de alimentos e tal. E o veganismo, ele traz uma outra conversa que eu acho que ela é importante em todos os aspectos, né? Que é o consumo mesmo, né? Não só o que a gente come, mas também o que a gente veste, o que a gente compra, né? Não adianta falar, ai, não como carne e ter um sapato de couro, no caso esse é corino. Né? Tipo, a pessoa, ai, não como carne, aí eu entro no carro banco de couro, né? A gente tem que pensar todas essas práticas mesmo para viver com um pouquinho mais de ética, né? E de forma mais sustentável. Me fala uma coisa, como foi a curadoria para essa edição? Há quanto tempo existe o festival? Bom, ele começou em março desse ano, então no começo do projeto a gente se propunha a fazer o festival a cada 3 meses. Para quê? Para criar um vínculo mesmo, um laço com esse público que ainda não conhece, com o público que já é vegano ou que já é vegetariano e que já conhece, né, os produtos. E além disso, trazer para o público que não conhece, que não sabia que existia em Jundiaí alguns produtores, para ele ter esse vínculo, esse laço, né? E também, gente, então teve uma edição em março, que foi super sucesso, depois uma outra edição em junho, uma edição em outubro, que na verdade era para ser setembro, mas por causa de datas e feriados ficou em outubro, e agora essa de Natal, né? Então o que eu pensei desde o início era trazer produtores locais de Jundiaí, região, que já trabalhavam ou com comida vegana, cosméticos veganos, produtos de limpeza, esses produtores locais para realmente fomentar, dar uma força, né, para essa galera. Criar uma massa, né, de união e força ali para conseguir passar um recado. Né? Exatamente. Então, assim, a gente nunca pensou em trazer, assim, sei lá, um grande produtor vegano. Tipo, fazenda do futuro, né? Mas eu acho... De quem que é. Exatamente. Ainda, pelo menos ele é vegano, né? Mas ele não trazer um produto da Seara, por exemplo, né? Não, é porque tem um questionamento que muitas empresas que estão lançando produtos veganos não são empresas veganas, na sua essência. Que ainda testam em animais. Estão meio que entrando, assim, nesse nicho, que é um nicho que está crescendo cada vez mais, né? Então estão se aproveitando desse momento. E claro, por causa do capitalismo, e aí vai, né? Então tá aproveitando esse público. Gente, só um parênteses aqui, quando a gente fala de capitalismo, não é que a gente quer derrubar o sistema, não é que a gente é comunista, não né? somos comunistas. Porque as pessoas associam muito, quando você questiona o sistema que a gente vive, as pessoas obrigatoriamente colocam uma caixinha onde você é comunista. E tudo bem ser comunista, super apoio. Mas tem outros tipos de olhar a sociedade, outros tipos de política, inclusive dentro do capitalismo, né? Que você não é tão assim predador do outro, né? Então, assim, quando a gente fala, eu quero deixar muito claro, porque as pessoas às vezes vêm xingar, falam, vai, levanta a bandeira, comunista. Não é um pensar de sociedade, é um pensar pro bem comum de todos estarem bem, viver melhor, né? Porque recursos naturais acabam, minha gente, não sei se vocês sabem, a gente vive numa esfera flutuante, segundo alguns, segundo outros é uma terra meio plana, mas assim, a gente tem recursos limitados. Se ela pode ser um globinho, ela você pode ser globalista, terraplanista, mas ela tem recursos limitados e a gente tem que pensar nisso, né? Nada dura pra sempre, né? E... Só o plástico. Ah, plástico dura. Não é só canudo, tá, gente? Só lembrando que plástico não tá só no canudo. Exatamente. Então a gente tem essa proposta também de colocar para as pessoas, por exemplo, eu tô pedindo lá no Instagram para as pessoas levarem o seu copo, pra gente não ter que ficar utilizando copo descartável.
levar a sua eco bag para, né, fazer suas compras, levar, porque daí é menos plástico no mundo também, né? Então eu acho que o veganismo ele engloba isso também, o pensar no outro, no seu meio ambiente, nos animais, claro, principalmente, mas também pensar no outro, e como você falou, uma hora esses recursos acabam, né? Todo ano chega agosto, já foram esgotados os recursos previstos para o ano de 2019. Eu falo, pô, a gente tem 4 meses ainda pela frente. Já acabou. Já acabou. E aí, né? E aí a gente está usando uma coisa que é limitada, né? A gente não consegue regenerar a terra, né? Colocou fogo na Amazônia, em 6 meses ela vai estar de pé de novo, linda, verdejante. Não vai, gente. Não vai. Só pra gente lembrar. Então, eu acho que esse fortalecimento, principalmente do produtor local, eu acho que é bem legal, né? Os pequenos produtores. Os pequenos produtores, vem o pessoal de Jundiaí, de Louveira, enfim. E não só de comida, também tem a parte de cosméticos, tem a parte de roupas. Inclusive, a gente vai ter um brechó. Ai, que delícia! É super sustentável, né? Brechó, sapatos. Então, tudo em torno disso. E, além disso, dos expositores, a gente também tem a parte que, nossa, é a parte que eu amo, assim, que são os palestrantes, são profissionais de autoconhecimento, para você também ter essa questão de expandir um pouco a sua consciência. E aprendizado, né? É importante, quanto mais informação você tem, mais liberdade você tem de escolher as coisas. Escolher, exatamente. Que eu acho que é exatamente esse ponto. A partir do momento que você começa, sei lá, a fazer uma yoga, uma meditação, ou começa a outras técnicas como barras, Theta Healing, eu acho que você vai ficando um pouquinho mais, entrando num plano um pouquinho mais sutil, e você vai deixando a questão da carne, porque a carne é uma energia muito pesada, né? Sim. Não só... Que vem de uma dor, né? Que vem de um sofrimento. Exatamente. Quanta coisa a gente não consome, inclusive roupa, né? Ai, comprei baratinho essa roupa. Tem um chinês escravo num porão boliviano ali, né, aqui no Brasil, trabalhando então, de escravidão. Eu acho que é uma maneira da gente ir repensando. É por isso que eu trago as palestras, né? Que dessa vez sempre abre com a yoga e meditação. Gente, eu tava olhando aqui na página do Facebook, vai uma galera lá falar, que é uma galera que já esteve aqui no Francamente. O pessoal do Espaço Gayatri vai estar lá. O Franz Hermann vai estar lá, ele que veio aqui falar de veganismo, né? A Laura Estopa, que é sócia aqui do programa, vem todo dia aqui, vai estar lá também. E eu fico muito feliz dessas pessoas estarem no mesmo local, assim, no mesmo evento, conversando, porque são pessoas com muito conteúdo, né? Com muita vivência também para dividir. Exatamente. Né? O Franz, assim, é um atleta, né? Então ele fala sobre saúde, atletismo e veganismo como ninguém. Já há 20 anos ele é vegano e como atleta, né, como corredor, ele tem todo o embasamento para poder falar, né? Que ele vai falar sobre ele e a Claudinha Trevisan também, que é personal trainer. Eles vão falar sobre o The Game Changers, que é um documentário aí no Netflix, que tá bombando, né? Sim, que tá com a Dieta dos Gladiadores. Dieta dos Gladiadores em português, né? Porque são atletas de alto nível, de alta performance. O Lewis Hamilton, ele é vegano, a Marta do futebol virou vegana, né? E o Lewis Hamilton, ele está nesse documentário também. É muito legal, muito legal. E tem a Laura, né, que também vai falar sobre uma pauta de veganismo, né, sobre um livro que chama A Política Sexual da Carne, que também faz esse link entre o machismo, né, o machismo e a questão da carne, né, como objetificam, né, os animais e mulheres. Quando ela veio aqui, ela falou sobre isso, eu falei, uau, agora eu não posso mais saber isso, né? Porque não tem como dizer. Não tem como. Não tem como. Mas é uma expansão mesmo de
paradigma, de tudo, né? A gente percebe como a gente tem cerquinhas, né? Então, e mesmo que as pessoas não tenham lido o livro, que não tenham visto o documentário, acho que é super legal ir lá e entender, saber o que é. Até para ter um background, para a hora que for assistir, se interessar, você já sabe um pouquinho, né? Muito legal. Come o Quê? É o festival que vai rolar agora este final de semana, lá no Clube São João. Como que funciona a entrada? A entrada é gratuita, então a gente vai começar às 9 com a yoga. Pode levar seu tapetinho, a canga, né? Se você for fazer a prática. E os expositores abrem às 10 horas. Então, 9 horas começa meditação, yoga, meditação, tai chi, 10 horas abre para os expositores. Na verdade, a entrada é gratuita, né? Mas a gente pede, se tocar no coração da pessoa, levar 1 quilo de ração para gato ou cachorro. Ah, legal. Essa ração a gente destina para cuidadores, para ONGs, pequenas ONGs, né? E cuidadoras de animais de rua. Olha, já abraça várias pautas. A gente já aproveita. É bom que a gente sempre também está falando aqui sobre abrigos, que são abrigos até informais, de pessoas que recolhem os animais e têm uma dificuldade, né? Para manter aquilo funcionando e prestam um grande serviço para a sociedade, né? Exatamente. Desonera um pouco o governo, né? Porque o governo não dá conta. Não dá conta, né? E você vê, são muitos animais na rua, né? Gato, então, tem lugares que estão proliferando, né? Então essas cuidadoras, além de cuidar de doenças, elas ainda levam para castrar com o próprio recurso. Às vezes nem tem recurso, tira do prato, da comida delas para cuidar desses animais, né? Então é uma maneira também da gente ajudar esse pessoal. Gente, edição de Natal do festival Come o Quê? Vou ficar repetindo isso até vocês decorarem, vocês não estão entendendo. Então, ó, das 9 às 9h30 tem yoga, é só chegar e praticar. Você só não precisa fazer inscrição. Não precisa fazer inscrição, nada, só chegar. Tá, das 9h30 às 10 tem meditação com a Lu Granada e Cláudia Trevisan. Das 10 às 10h30 Tai Chi, Wang Meili. A doutora Vânia. Ela é médica em medicina chinesa. Que legal. Das 11 ao meio-dia, a roda de conversa com a Laura sobre a política sexual da carne. Do meio-dia 1, a dieta dos gladiadores, que é com o Franz e com a Cláudia Trevisan também. Tem aqui o Mindfulness, autoconhecimento e desenvolvimento com o Lucas Muraro. Tem terapia da respiração e Tetra Healing com a Beca Valentim. Tetra Healing. Com a Beca Valentim e do Íscaro. Doença como um portal de cura com a Lia Contursi, é isso? E Maria Aparecida Filipelli. Elas são mãe e filhas, então a Maria Aparecida ela vai contar sobre uma história que ela teve com câncer e como isso foi assim um aprendizado. Um aprendizado para ela, para enxergar o mundo de uma outra maneira. E aí tem oficina de tarô e meditação de cura. Quer dizer, você tem evento lá o dia todo, das 9 da manhã às 5 da tarde, que é o último evento. Fora isso, tem lá os expositores, que vai ter um pouco de tudo aqui. Deixa eu ver, achei minhas coisas aqui. Gente, olha, vai lá no Facebook, acha o festival, vou deixar linkado nesse vídeo. Porque a gente está falando de consumo, a gente está falando de solidariedade com o quilo de ração, né, para gato ou cachorro, a gente está falando de bem-estar. E também isso traz um novo jeito de pensar a cidade, né? Pensar como a gente consome na cidade, já que a gente não pode transformar o mundo sem antes transformar o nosso bairro. Exatamente, né? E começar pela gente, né? Primeiro uma autotransformação. Aí a gente vai passando devagarzinho para a família, para o bairro, para a cidade. Vai expandindo, né? Tem que começar de algum ponto. Isso é importante. O ano que vem já tem calendário? Só pra gente saber? Só um spoiler de A gente pretende fazer o primeiro evento do ano em março. Né? Ainda não tenho a data confirmada, mas provavelmente na segunda semana de março e sempre aos domingos. Legal. Cara, me fala uma coisa, por exemplo, eu tenho aqui um produto vegano e como que eu faço para expor? Tem um canal para que produtores, pessoal de artesanato, artistas participem desse evento? Tem sim. Pode entrar em contato com a gente pelo Facebook ou pelo Instagram. No Instagram é Festival Come o Quê?
No Facebook é só Come o Que, já tem lá o nosso contato, né? Pode entrar em contato direto comigo ou com a Karina, né, a minha irmã. E aí a gente já pode ver pro próximo. É legal, né? Porque você vai movimentando um mercado que tem muita gente ali que não tem aonde expor, não tem acesso, né? Enfim, exatamente. é legal também para movimentar essa economia criativa, né? Que a gente fala, essas pessoas que estão trabalhando até em casa, né? Trabalhando de outras formas. Exatamente. Terem um espaço para se mostrar. Né? O artesão, a gente vai ter muito artesanato também, né? E é um canal direto com o público, né? Então pode entrar em contato com a gente. Geralmente a gente abre um link de inscrição uns 40 dias antes do próximo festival. Mas pode entrar em contato com a gente. E você que fez toda a curadoria. Toda a curadoria. E não é um festival que nasce do dia pra noite, né? Não. É uma coisa que a gente já vinha pensando há algum tempo, né? E aí foi formatando, né? A gente também contou com a ajuda, né, dos expositores, porque a maioria, a galera, assim, eu já conhecia por ser vegana, né? Já conhecia alguns expositores. E o pessoal também do autoconhecimento, os palestrantes, eles também deram uma super força, acreditaram no festival e estão lá, sem custo nenhum, né, para realmente passar isso para o público. E o que eu queria falar também, deixar aqui, um agradecimento ao Clube São João, que vai receber esse festival, porque é importante ter o apoio do espaço. A gente tem uma dificuldade com espaços aqui na cidade, né? Sim, a gente tem muito problema com isso, né, de abrir, e ainda mais quando é um evento um pouco maior, tem muito essa preocupação, né. Então, meu agradecimento ao Clube São João, que foi parceiro, assim, desde o começo, abriu as portas, né, pra gente começar a divulgar, abraçou mesmo e abriu todo o espaço deles lá nessa parceria linda que foi agora em 2019 e 2020 vai ser melhor ainda. Que os outros clubes fiquem espertos, porque dá pra fazer muita coisa nessa cidade, né? Dá pra abraçar muitos projetos como esse, que são extremamente importantes pra gente viver o coletivo, pra gente viver a cidade, né? Sim. Bom, recados. Venham dia 8. Dia 8. Cabeça de produtora, gente. Dia 8, domingo, então no Clube São João, se puderem, tragam 1 quilo de ração e participem de todas as oficinas e palestras e venham com muita fome, porque tem muita coisa gostosa, tá bom, gente? Obrigada. É isso aí, gente. Olha, então dia 8, festival Come o Que? Lá no Clube São João, entrada 1 quilo de ração para gato ou para cachorro. Se você quiser levar mais ração, tudo bem, levar, não tem problema, a gente aceita. A gente aceita de coração. E pode criança? Pode criança, qualquer idade, inclusive tem uma área, até acabei esquecendo de falar, tem uma área para criança, com pula-pula, piscina de bolinha, para as crianças pequenas. Muito também. bom, que é importante isso, que é um evento para toda a família. Para toda a família. Se tiver vozinha, pode levar vozinha, se tiver criancinha, pode levar criancinha. Obrigada, Rita. Eu que agradeço. Muito obrigada. Adorei. Mesmo. Obrigada. Estarei lá no domingo, né, minha gente? Que delícia. Gente, ó, o Gerê está aqui olhando pra minha cara, porque hoje a gente tem um lançamento aqui na rádio, a gente vai acabar o programa com um lançamento. O André Bellini lançou música nova, Groove Sensacional. E aí ele mandou um recadinho pra gente, você vai ouvir a música em primeira mão. É isso, Geleia? Não? Ele falou, o Geleia falou, deixa comigo. Tudo bem? Então vamos ouvir André Bellini aqui nos estúdios da Rádio Difusora. E aí, rapaziada que tá ouvindo francamente aqui na Rádio Difusora, eu sou o André Bellini e eu tô